Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebrando então hoje o 12º domingo do tempo comum, quer dizer, da caminhada da igreja com nosso Senhor, assim como Jesus caminhou com os apóstolos e foi se revelando, foi se mostrando Ele como aquele que era prometido para realizar a promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Jesus, nosso Senhor, foi com os discípulos ensinando que era chegada a hora da realização do reino de Deus, pois Ele mesmo é o reino de Deus no mundo, Cristo Jesus. Nós sabemos hoje, temos a consciência de que todos nós somos filhos de Deus, nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Que fé é esta que nós temos em Cristo? É uma fé individualista? Nós temos uma fé que se fecha em si mesma, uma fé que faz com que o ser humano centre-se em sua própria energia e se feche para o outro? Nós temos uma fé em alguma energia do universo, algo que nos criou e nos deixou por aí, a ponto de nós buscarmos o nosso próprio caminho, fazendo o que quisermos neste mundo? A nossa fé está centrada em historinhas de antepassados que estão como que ajudando a nossa geração com a sua presença espiritual? Não! A nossa fé é apostólica. A nossa fé é firme naquela fé que os apóstolos professaram. A nossa fé é em Jesus Cristo. A mesma fé que é identificada com uma pessoa, a pessoa do nosso Salvador e Redentor. Jesus pergunta aos apóstolos o que é que o povo andava falando sobre ele. Os apóstolos dizem que a respeito de Jesus se dizia que ele era ou Elias, ou quem sabe o próprio João Batista, ou quem sabe um dos antigos profetas que havia ressuscitado. Mas Jesus queria saber de uma resposta profunda, de uma experiência. E os apóstolos tinham a experiência
da vida com Jesus. Qual é, portanto, a experiência, a resposta de quem tem uma experiência com Jesus? Aquele que foi escolhido para liderar os apóstolos responde: o Cristo de Deus. Nós, católicos, cristãos católicos no mundo inteiro, temos uma só fé, a fé em Cristo Jesus. A nossa fé, nós não conhecemos Deus por causa dos livros do Antigo Testamento. Nós não conhecemos Deus por causa de filosofias ensinadas por homens sábios que foram prescrutando a criação, o universo, as ciências. Nós cremos em uma pessoa que nos revelou quem é Deus, qual é o Deus verdadeiro, quem nos criou e nos enviou o seu Filho por amor para nos salvar. Nós cremos no Deus uno e trino porque Jesus revelou este amor de Deus por nós. Um amor trinitário. O amor do Pai que ama o Filho amado pelo Pai, e esta sintonia de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. E este Deus Pai, Filho e Espírito Santo veio a nós desde o nosso batismo e nos chama para vivermos uma vida nele, em comunidade. A nossa fé é apostólica. Nossa fé de quase 2000 anos de história no mundo é uma fé centrada na pessoa do Filho, que nos revela o Pai e nos dá o Espírito Santo. É uma fé que nos movimenta para uma prática no seguimento ao amor, no seguimento ao Filho, o amado do Pai, no seguimento ao Filho para nos levar ao amor que é o Pai, àquele que nos ama e nos enche de força que é o Espírito Santo, uma força do amor, não uma força de armas, não uma força que é demonstrada pela guerra. Nós estamos passando por tempos tenebrosos no mundo, mas quando dizemos isto, devemos tomar consciência de que o mundo sempre passou por tempos tenebrosos e agora é a nossa vez. Talvez nós aqui neste país, neste estado e nesta cidade, só vemos tudo por notícia e não temos medo do que acontece nesses lugares de conflito. Mas nós vemos pelos noticiários um país bombardeando o outro, uma nação contra outra, por motivos diversos. Ora dizendo que está defendendo o seu povo, ora dizendo que está destruindo uma grande ameaça, ora dizendo que precisa ganhar seu território ou reivindicar aquilo que é seu direito. Mas veja, um Estado ou uma nação que precisa matar pessoas e depois esse Estado ou nação usa o nome de Deus para justificar a tragédia que comete em outro lugar, não é abençoado por Deus. Quem mata em nome de Deus, além de dizer o nome de Deus em vão, ao contrário, em vez de propagar o nome do Senhor, dá um falso testemunho e diz em si mesmo que não pertence ao Deus amor. É a idolatria do dinheiro, do poder e das armas. Nós estamos vendo isto em nosso tempo. Enquanto que a proposta do nosso Salvador, Jesus Cristo, o judeu por excelência, aquele único que obedeceu toda a lei de Moisés, aquele único que reúne em si toda a revelação do Pai, ele propôs a paz. Cristo ressuscitado, como nos recorda o Papa Leão, disse na ressurreição, no dia da ressurreição: a paz esteja convosco. É nele que professamos a fé. É em Cristo Jesus que depositamos a nossa confiança.
não no poder do dinheiro, das armas, não no poder da economia, não no poder da bolsa de valores, do mercado, mas no seguimento a uma pessoa. E esta pessoa nos transforma, se crermos de verdade nele, em pessoas realmente humanizadas. Infelizmente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nos disse o próprio Jesus, entrarão no reino dos céus. Por isso, tem pessoas que elogiam a atrocidade destes países ou desses poderosos. Tem pessoas que até dizem, tal chefe de governo, tal governante, tal homem que foi eleito, é enviado de Deus. Mentira! Deus nunca envia um assassino. Deus nunca envia alguém que comete injustiças para falar e realizar a sua vontade. Nunca! Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Podemos até nos perguntar, onde está Deus diante da guerra e da morte? Onde está Jesus diante do sofrimento de tanta gente que padece nas tragédias da guerra, nas fomes e das injustiças de nossas cidades, de nossos interiores e favelas? Onde está Deus quando alguém morre de fome, quando alguém morre de frio, quando alguém morre doente? Cadê Deus? E a resposta é: Deus é conosco. Deus morre e vive com aquele que passa miséria. Deus está do lado do enfermo. Deus está do lado daquele que foi assassinado e daquele que sofre com a perda dos entes queridos, pequenos. Deus nunca, nunca, nunca abandonará alguém que sofre. Esta é a nossa fé. Quando Pedro diz Cristo de Deus, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, em nossa língua devemos entender, em bom português, o ungido de Deus. Quer dizer, o abençoado, o enviado, o escolhido, o Messias, o libertador. Jesus Cristo é um libertador. Mas de que libertar? Do pecado, do egoísmo humano. Todos nós somos egoístas. Todos nós temos uma tendência intrínseca de pensarmos e de centralizarmos tudo em torno do nosso umbigo, em torno de nós mesmos, nossa própria família. Mas justamente pensamos em nossa própria família porque é nossa, porque é minha. Minha família é porque é minha. E a do outro? Problema do outro, não é minha. Veja como somos egoístas. É a minha casa, é o meu carro, é o meu patrimônio, é a minha conta. Tudo, nós geralmente temos essa tendência, tudo que pensamos e fazemos é em torno do meu. E talvez do nosso em relação ao familiar ou comunitário, porque estou dentro incluído. Mas Cristo veio estourar esta bolha. Cristo veio nos tirar de toda e qualquer ideologia que nos escraviza. Por isso Ele é o libertador. Ele liberta o indivíduo do pecado, porque só há salvação quando o indivíduo se liberta. Isto é teologia cristã profunda. Isto é revelação divina. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos filhos e não escravos. Agora, por causa da liberdade que a graça de Cristo nos dá para lutarmos e sairmos de uma vida de pecado, nós conseguimos assim mudar, quem sabe, a nossa família, quem sabe o nosso bairro, o nosso círculo de trabalho, as pessoas ao redor de nós. Este sim é o objetivo da salvação de Cristo, porque a palavra salvação, salvare, salutare, é saúde. Cristo veio dar saúde ao mundo,
A salvação de Cristo é saúde para o mundo, saúde espiritual, saúde psicológica, saúde social, saúde de todos os âmbitos. Mas é necessário que o cristão tenha atitude. Quando Cristo pergunta: quem vós dizeis que eu sou? E Pedro responde: o Cristo de Deus. Naquele momento, Pedro professa a fé que nós hoje somos chamados a viver. Uma fé no Salvador. Mas não é um Salvador somente individual, pessoal. É um Salvador que me impele a levar esta salvação a outrem. A salvação de Deus não deve permanecer com o indivíduo que foi salvo. Por isso que Jesus, certa feita, disse: vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que hei de salgar? Porque somos iluminados por Cristo. O nosso sabor vem de Cristo. E somos obrigados, impelidos, como que empurrados por Cristo, pela graça de Deus, para levarmos a graça ao outro. E como isto acontece na prática? É só na igreja? É só dentro do templo? É só no espaço religioso? Óbvio que não. Na sua família, sim. No seu trabalho, exatamente. Na sua escola ou faculdade, perfeitamente. No seu lazer, na festa que vamos, temos que ser também lá testemunhos de Cristo? Sim, claro. Hoje, nesta cidade de Paripiranga, houve um evento, uma festa, alegria de adultos e jovens, festejando, celebrando o mês de São João. É lá onde o católico que se faz presente deve testemunhar também o amor de Cristo, na honestidade, sem vícios, sem carências ou carícias com pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. Ou, se tiver a ver com a sua vida, o respeito absoluto, a alegria de estar em comunidade celebrando a vida. Não há pecado, por exemplo, irmos em certos ambientes festivos. O pecado está se nós quisermos lá fazer o mal, sermos egoístas, querermos às vezes tirar lucro em prol do divertimento ou, quem sabe, do prejuízo do outro. Isto sim. Então, quando professamos a fé no Cristo Jesus, esta fé deve nos motivar a ser luz em todo lugar. Você e eu também somos Messias, Cristos. Por isso levamos o nome de cristãos. Veja que beleza, meu irmão e minha irmã. Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. E eu vos pergunto, e eu quero a resposta agora. Entendam a pergunta. Jesus é o Cristo. E por causa do batismo, qual o nome semelhante a Cristo que recebemos? Vamos repetir de voz alta? Será que o povo aqui do YouTube escutou? Qual o nome? Somos cristãos. E se somos cristãos, somos chamados a fazer o quê? A agir, a viver, a amar como Cristo amou. É aquela música do Padre Zezinho sendo aplicada em nossa vida. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, para que chegue ao fim do dia e eu vou dormir feliz, mesmo sofrendo, mesmo doente, mesmo tomando prejuízo, mesmo cansado. Se eu estou a serviço de Cristo, eu serei feliz. E por que tem tanta gente de igreja triste? Por que tem tanta gente religiosa com cara de gente mal amada? Por que será? Porque ainda precisa se aproximar mais de Cristo. Não é que está distante, não é que está
não está entendendo o reino, não é porque ele não tem fé, não é porque vive simplesmente uma farsa, até pode ser também, mas é porque ainda não se deixou tocar por Cristo, não fez a experiência de Pedro e dos demais apóstolos. Quando nós fazemos a experiência apostólica, nós temos a fé apostólica, nós levamos alegria, nós levamos mansidão, nós somos missionários de misericórdia, nós somos peregrinos de esperança, como nos chama este ano santo, proclamado desde o ano passado pelo Papa Francisco e dando continuidade à nossa igreja sob a liderança do Papa Leão. Somos nós peregrinos de esperança, porque Cristo é a luz e nós somos cristãos. Pense isto hoje. Você é católico, é cristão católico. O que isto significa na sua vida? Você em Paripiranga, segundo o censo, 88% de católicos. Você pertence à maioria. Então vamos melhorar, já que somos maioria. Vamos cuidar bem da nossa cidade. Deixemos de jogar lixo no chão. Não poluamos os nossos campos. Não cometamos infrações de trânsito. Não desobedeçamos às leis dos homens, mas cumpramos, acima de tudo, as leis de Deus. Não falemos mal do outro, não desejamos o que é do próximo, não matemos, não roubemos, sejamos honestos, porque somos cristãos, seguidores do Cristo. Se ainda neste país somos maioria, então esta maioria tem que cuidar da minoria. Agora é triste quando se diz que uma religião, e nós cristãos somos maioria, mas é maioria de corruptos, é maioria de gente que deseja o que é do outro, de gente que fala mal de seus próprios líderes, de gente que se diz católica e odeia um papa e prefere outro, e fala mal do seu bispo e de seu padre, e fala mal do irmão e da irmã, e rouba na política, e faz algo absurdo que nem Deus acredita naquilo e até o diabo duvida. Nós somos católicos, vamos dar o testemunho de nossa fé, vamos amar como Jesus nos ensinou. Por isso, irmãos e irmãs, de pé, professemos a fé que da Igreja Apostólica recebemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.